Eu matei a minha família no dia em que eles deviam celebrar o meu 30º aniversário, não com veneno ou faca, mas com a verdade que eles esconderam por 30 anos, e assisti enquanto se desmanchavam como um castelo de cartas sob o sol impiedoso de Lisboa. A vingança não veio de um momento de fúria cega, mas de um plano frio, calculado durante noites insones em que eu repetia em silêncio: vocês me roubaram a infância, agora eu roubo a vossa ilusão de perfeição. E o pior? Eles mereciam cada segundo de agonia, porque o segredo que eu desenterrei não era só uma mentira, era o veneno que os corroía por dentro, e eu só acendia o fósforo. O sol de verão batia forte na varanda da casa em Alfama, onde o cheiro de sardinha assada misturava-se ao sal do Tejo, e eu, com 10 anos, observava da escada da cozinha como se fosse uma prisioneira espiando o mundo livre. Era o meu aniversário, o 10º, mas ninguém mencionava isso. Em vez disso, os meus pais corriam de um lado para o outro, arrumando flores frescas na mesa e inflando balões cor-de-rosa para Isabel, a minha irmã adotiva, que fazia 8 anos na semana seguinte. Vai ser perfeito para ela, dizia a minha mãe, os olhos brilhando como se estivesse a preparar um banquete real, enquanto eu mastigava um pedaço de pão seco no canto, sentindo o estômago revirar não de fome, mas de uma raiva que ainda não sabia nomear. Eu nasci naquela mesma casa, em 1995, numa noite de temporal que fez o rio transbordar e as ruas de Lisboa virarem canais de lama. Os meus pais, João e Maria, eram daqueles casais que pareciam saídos de um postal turístico. Ele, um pescador reformado que agora gerenciava uma pequena loja de vinhos no Chiado, com mãos calejadas que cheiravam rolhas de cortiça. Ela, costureira na Barro Alto, cujos dedos ágeis transformavam retalhos em vestidos que faziam as mulheres da vizinhança invejarem. Eles amavam-me, diziam, mas o amor deles era como o fado que ecoava das rádios velhas, melancólico, cheio de pausas onde o silêncio doía mais que as notas. Quando Isabel chegou, aos 3 anos dela, tudo mudou. Encontraram-na abandonada num banco perto da Sé, embrulhada num cobertor sujo, com olhos castanhos que imploravam por um lar. Ela é um anjo, sussurrou a minha mãe ao trazê-la para casa, e eu, com 7 anos, fingi entusiasmo enquanto apertava os punhos por baixo da saia plissada. No início, era só curiosidade, partilhávamos o quarto, com camas separadas por uma cortina fina, e eu contava-lhe histórias de princesas portuguesas para adormecê-la. Mas depressa veio o favoritismo, sutil como a brisa do Atlântico, mas cortante como o vento do norte. Os meus desenhos de escola ganhavam elogios mornos, os dela, rabiscos tortos de giz de cera, eram emoldurados na parede da sala como obras de arte. Naquele aniversário meu, esquecido, eu desci as escadas devagar, os pés descalços frios contra o azulejo rachado, e perguntei à minha mãe: mamã, e o meu bolo? Não é hoje que faço 10. Ela parou, com uma pilha de guardanapos na mão, e o seu rosto suavizou-se num sorriso forçado, daqueles que não chegam aos olhos. Oh, filha, estamos tão ocupados com a Isabel. Ela precisa disto mais que ninguém. Amanhã fazemos algo para ti, prometo. Amanhã nunca chegava. Jantei sozinha na cozinha, com uma fatia de queijo e azeitonas, ouvindo as risadas da rua onde as crianças brincavam ao berlinde. Naquela noite, deitada na cama, com Isabel a ressonar suavemente do outro lado da cortina, jurei para mim mesma que um dia eles pagariam, não por ódio infantil, mas por me fazerem sentir invisível, como se eu fosse o eco de uma casa que pertencia à outra. Os anos passaram como as marés do Tejo, subindo e descendo, levando pedaços de mim. Aos 12, inscrevi-me nas aulas de fado na escola local, sonhando em cantar como Amália Rodrigues, com uma voz que cortasse o coração como uma navalha. Mas quando apresentei o meu primeiro tema, Grief of the Sea, os meus pais bateram palmas polidamente, mas no dia seguinte levaram Isabel a um concerto de Madonna no Coliseu dos Recreios, porque ela adora música pop, vai ajudá-la a socializar. Eu ouvi-os a planear no quarto, as vozes abafadas pela porta entreaberta: a nossa Isabel é tão frágil, precisa de todo o amor do mundo. Frágil. Eu era a que limpava a casa de manhã cedo, antes da escola, enquanto ela dormia até tarde. Eu era a que ajudava o pai na loja nos fins de semana, carregando caixas pesadas que me deixavam as costas doridas. Mas o amor deles era seletivo, como o vinho que o pai provava, só o melhor para a filha escolhida. Aos 15, o abismo alargou-se. Eu comecei a namorar Rui, um rapaz da escola com olhos verdes e um sorriso que me fazia esquecer o vazio em casa. Ele era filho de um padeiro em Belém, e os nossos encontros eram roubados nos jardins do Castelo de São Jorge, onde nos beijávamos sob as oliveiras centenárias, prometendo fugir para o Algarve um dia. Mas quando contei aos pais, a reação foi um silêncio gelado. Ele é bom rapaz,
Mas foca-te nos estudos, Inês, disse o pai, sem olhar para mim. Semanas depois, Isabel trouxe para casa o Tomás, um filho de diplomata, com carro próprio e sotaque de Coimbra. De repente, jantares românticos eram organizados, e o pai até comprou um vestido novo para ela, azul safira, como o mar de Cascais. Eu vi o vestido pendurado no armário partilhado, o tecido sedoso roçando os meus dedos enquanto o guardava para ela, e senti uma pontada no peito, afiada como o dente de um tubarão. Por que ela sempre tem o que eu quero? Perguntei à minha reflexão no espelho rachado do quarto de banho. A resposta veio num sussurro, porque eles a escolheram, e a mim. A mim deixaram como herança indesejada. Aos 18, parti para a Universidade em Lisboa, cursando Psicologia na Nova, porque queria entender a mente humana, ou talvez a minha própria, que se torcia como as ruas íngremes de Alfama. Morei num quarto apertado no bairro Alto, rodeada de estudantes que bebiam vinho tinto até de madrugada e dançavam fado em bares enfumaçados. Ali, longe de casa, comecei a reconstruir-me, fiz amigos que me viam, realmente viam, e comecei a escrever num diário de couro gasto, páginas cheias de raiva crua. Eles não me amam porque não mereço. Ou porque ela os cegou com os seus olhos de cachorrinho abandonado. As noites eram longas, com o som das gaivotas sobre o Tejo misturando-se aos meus soluços abafados. Isabel, enquanto isso, estudava arte em Porto, com uma bolsa que os pais pagavam religiosamente, e as cartas que me enviava eram cheias de "obrigada por seres a melhor irmã", palavras doces que me faziam querer vomitar. Regressei para casa nas férias, e o ciclo repetiu-se. O meu 20º aniversário caiu num sábado de julho, com o ar quente carregado de jasmim. Esperei o pequeno almoço, com o coração a martelar como um tambor de carnaval. Mas a mesa estava posta para Isabel, ovos mexidos com chouriço, pastel de nata fresco da pastelaria de Belém que o pai trouxera de madrugada. Ela tem exame amanhã, precisa de energia, explicou a mãe, como se eu fosse uma intrusa. Engoli o nó na garganta com café amargo, e saí para caminhar pelas ruelas, onde os azulejos das paredes pareciam olhos que me julgavam. Naquele dia, sentei-me num banco perto do mirador da Senhora do Monte, olhando para a cidade que se estendia como um tapete de luz e sombra, e decidi, não mais. A dor não seria o meu fim, seria o meu combustível. Comecei a planear, não uma explosão, mas uma erosão lenta, como o rio que desgasta as pedras ao longo dos séculos. Pesquisei na biblioteca da universidade sobre traumas familiares, sobre o poder da memória seletiva, e anotei tudo num caderno secreto. Eles construíram um império de mentiras sobre ela. Eu vou derrubá-lo, tijolo por tijolo. Os anos seguintes foram uma dança perigosa entre o fingimento e a fúria contida, como o fado que se arrasta devagar antes de explodir em lamento. Aos 22, graduei-me com distinção, uma tese sobre a dinâmica do favoritismo familiar e seus efeitos psicológicos, que os professores aplaudiram como revolucionária. Mas quando mostrei o diploma aos pais, durante um jantar de domingo em casa, a reação foi um aceno distraído. Bom trabalho, Inês. Agora, ouve isto, a Isabel foi aceita na Galeria de Arte em Madrid. Vamos ajudá-la a mudar-se. O pai ergueu a taça de vinho do Douro, e a mãe já planeava a mala, ignorando o papel enrolado na minha mão que cheirava a tinta fresca. Senti o sangue pulsar nas têmporas, quente como o sol de agosto em Évora, mas sorri, o sorriso da serpente que espera o momento certo para morder. Parabéns a ela, disse, e retirei-me cedo, pretextando uma dor de cabeça. Na rua, sob as luzes amareladas dos candeeiros de Alfama, comprei uma garrafa de gin e bebi até o mundo girar, vomitando não só o álcool, mas anos de ressentimento no chão irregular das calçadas. Encontrei emprego numa clínica de psicologia em Lisboa, perto do Rossio, onde ouvia histórias de dor alheia, maridos traídos, filhos abandonados, amantes esquecidos. Cada sessão era um espelho da minha própria alma fraturada, e eu usava o que aprendia como armas num arsenal invisível. O trauma não cura com tempo, dizia aos pacientes, cura com confronto. Mas eu não confrontava, eu acumulava. Isabel, agora em Espanha, enviava fotos de exposições glamourosas, com ela em vestidos pretos justos, rodeada de artistas com charutos e olhares predatórios. Sinto a tua falta, mana. Vem visitar, escrevia nas mensagens, e eu respondia com emojis sorridentes, enquanto no meu diário anotava, ela brilha porque rouba a luz dos outros. Eu vou apagá-la. Aos 25, o destino, ou o karma, se preferirem, trouxe Tomás de volta à minha vida. Ele e Isabel tinham terminado,
Num escândalo que ela choramingou ao telefone para a mãe, ele diz que eu sou egoísta, mas quem não é? Tomás apareceu na clínica, recomendado por um amigo, com olheiras profundas e uma voz rouca de noites sem sono. Sinto-me culpado por tudo, confessou na primeira sessão, sentado na poltrona de couro gasto, as mãos entrelaçadas como se rezasse. Contei-lhe sobre o favoritismo, sobre como os pais a mimavam até à asfixia, e ele assentiu, os olhos verdes, os mesmos que me encantaram na adolescência, fixos nos meus. Eu via isso nela, Inês. Ela era como uma boneca de porcelana que eles poliam, mas por dentro. Vazia. Falámos durante horas, ultrapassando o tempo da sessão, e quando ele me convidou para um café no Nicola, aceitei. Não por amor, mas por oportunidade. Ele era a primeira rachadura na fachada perfeita da família. As nossas conversas tornaram-se regulares, passeios pelo terreiro do Paço ao pôr do sol, onde o Tejo refletia o céu em tons de laranja e púrpura. Tomás contava-me segredos que Isabel nunca soube, como ela manipulava os pais com lágrimas falsas, como pedia dinheiro para arte que gastava em festas em Ibiza. Ela é um buraco negro, Inês. Engole tudo e devolve nada. Eu ouvia, absorvendo cada palavra como esponja, e partilhava fragmentos da minha dor, o suficiente para o ligar a mim, mas não o bastante para o assustar. Uma noite, após um copo de porto no bar do Bairro Alto, ele beijou-me sob a chuva fina de outono, e eu retribuí, sentindo o gosto amargo da vingança misturada ao sal das lágrimas dele. Não era paixão, era aliança. Ajuda-me a esquecer, murmurou ele. Eu ajudo-te a lembrar, respondi em silêncio. Enquanto isso, a família continuava o ritual anual. O meu aniversário, aos 26, foi marcado por uma chamada da mãe. Estamos em Porto com a Isabel, ela tem uma exposição. Desejamos-te feliz aniversário. Sem bolo, sem abraço, só o eco de uma voz distante. Mas o de Isabel, 3 meses depois, foi épico. Voaram todos para Madrid, estadia no Hotel Ritz, jantar com críticos de arte. Vi as fotos no Instagram dela, a família radiante, taças erguidas, legendas como a minha estrela brilha mais que nunca. Família perfeita. Comentei, orgulhosa de ti, mana coração vermelho, e fechei o telemóvel com mãos trêmulas. Naquela noite, planeei o primeiro passo, contactar um detetive privado em Lisboa, um homem grisalho chamado Manuel, que cobrava caro mas prometia discrição. Quero saber tudo sobre a adoção da Isabel, disse-lhe ao telefone, a voz firme como o granito das muralhas de Óbidos. Ele riu baixinho, segredos de família. Esses são os mais suculentos. Manuel entregou o dossiê 3 meses depois, numa pasta castanha manchada de café, num café discreto perto da Baixa. Lá estava, Isabel não fora abandonada na Sé, fora dada voluntariamente por uma prostituta de Alcântara, com registros de múltiplos pais potenciais, um deles, um político local com ligações ao submundo. Mas o pior, os meus pais sabiam. Tiveram a escolha de adotar-me a mim, a filha biológica que esperavam, mas optaram por ela porque era mais grata, segundo uma carta antiga da mãe. Li aquilo sob a luz fraca da lâmpada do meu apartamento, o coração a galopar como um cavalo selvagem nas planícies de Alentejo. Lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto, mas não de tristeza, de clareza. Eles não me rejeitaram por acidente, escolheram-na sobre mim, desde o início. Guardei o dossiê num cofre, e sorri para o espelho. Agora, o jogo começa. Contactei Tomás, convidando-o para jantar no meu apartamento. Cozinhei bacalhau à Brás, o prato da minha infância, e enquanto comíamos à luz de velas, mostrei-lhe certos do dossiê, o suficiente para o chocar, mas não o tudo. Eles mentiram para todos nós, disse, e ele apertou a minha mão, os olhos flamejando com uma raiva que espelhava a minha. Vamos expô-los, sussurrei. Ele hesitou, mas assentiu. O plano ganhava forma, não uma denúncia pública, mas uma revelação íntima, no dia do meu 30º aniversário, quando todos estivessem reunidos, fingindo celebrar a família unida. Isabel voltaria de Madrid para uma visita surpresa, e eu garantiria que fosse o fim dela. O ano que antecedeu o meu 30º aniversário foi uma montanha-russa de emoções contidas, como as curvas traiçoeiras da Serra da Arrábida, onde o mar azul choca contra penhascos implacáveis. Trabalhei incansavelmente na clínica, subindo a escada para terapeuta sénior, mas as noites eram dedicadas ao plano, horas passadas a refinar detalhes num processador de texto encriptado, com Tomás a fornecer inteligência de dentro do círculo.
Ele reconectara-se com os pais dela por amizade, visitas casuais a Madrid onde fingia interesse nas pinturas abstratas dela, mas na verdade gravava conversas, capturando confissões embriagadas sobre como a Isabel sempre foi a nossa salvação. Ouvi as gravações no meu carro, estacionado no terreiro do Paço, o motor desligado enquanto o Tejo lambia preguiçosamente as margens. A voz dela, arrastada pelo vinho, sem mim, eles teriam ficado com a Inês chata, sempre a queixar-se. Ri alto, um riso seco quicou no habitáculo vazio, e deletei o ficheiro, não por piedade, mas porque a verdade seria mais devastadora dita por mim. A minha relação com Tomás aprofundou-se, não em romance açucarado, mas numa cumplicidade sombria, como dois ladrões partilhando o mapa de um banco. Fazíamos amor no meu apartamento apertado, corpos suados contra lençóis amarrotados, mas depois, deitados no escuro, falávamos de vingança. Quero vê-los rastejar, murmurava ele, traçando linhas no meu braço com o dedo. Não rastejar, quebrar, corrigia eu, sentindo o poder pulsar nas veias como o vinho forte de Dão. Ele trouxe-me presentes, um colar de filigrana de Gondomar, símbolo de herança portuguesa, e um livro antigo de psicologia freudiana, com anotações sobre o complexo de Electra invertido. Eu usava o colar como lembrete, frio contra a pele, de que o sangue é mais espesso que a água, mas o meu sangue fervia de traição. Os pais ligavam esporadicamente, conversas superficiais sobre o tempo em Lisboa ou as vindas de Isabel. Ela está a brilhar em Madrid, Inês. Devias visitá-la, dizia a mãe, a voz doce como mel de charneca. Eu respondia, claro, mamã. Em breve. Mas em breve era o dia fatídico, 18 de dezembro, o meu aniversário, que coincidia com o solstício quase, um ponto de viragem no ano. Planeei uma reunião familiar no nosso restaurante favorito em Alfama, o Fado e Vinho, com paredes forradas de azulejos azuis e um guitarrista idoso que tocava lamentos de perda. Convidei-os a todos, pais, Isabel, até um tio distante de Cascais para testemunha neutra. Vamos celebrar os 30 da Inês como se deve, escrevi no convite, com um toque de ironia que só eu entendia. Isabel aceitou de imediato, não perco a festa da mana. Mandaram um beijo. Enquanto isso, a minha mente era um labirinto de dúvidas e certezas, como as ruas emaranhadas do Alfama. Havia noites em que acordava suada, o sonho recorrente, eu, criança, sozinha na varanda, vendo-os dançarem com ela, e o Tejo subindo para me engolir. Vale a pena destruir para curar? Perguntava ao terapeuta que eu própria consultava em segredo, uma mulher de Setúbal com sotaque sulista e olhos penetrantes. A vingança é um veneno que mata quem o bebe primeiro, avisou ela. Mas eu sorria, eu já bebi, doutora. Agora, só falta servir aos outros. Aumentei as sessões com pacientes que lidavam com abandono, absorvendo as suas estratégias de coping invertidas, como transformar dor em arte, mas para mim, em arma. Escrevi cartas anónimas para Isabel, enviadas de correios em Porto, descrevendo segredos vagos sobre o seu passado, só para semear dúvida, vê-la postar stories ansiosos, às vezes, sinto que não pertenço. Vida de artista. Tomás e eu treinámos o confronto como atores no ensaio de teatro de revista. No meu apartamento, com uma garrafa de aguardente no meio da mesa, simulávamos as reações, o pai negando com veemência, a mãe desatando em lágrimas, Isabel gritando acusações. Fica calma, Inês, dizia ele, segurando os meus ombros. Não é raiva, é justiça. Mas a raiva estava lá, borbulhando como o caldo verde a ferver na panela da mãe. Aos 29, perdi o emprego na clínica, uma colega acusou-me de falta de empatia após eu confrontar um paciente demasiado abruptamente sobre as mentiras da família dele. Tu estás a projetar, disse o diretor, um homem careca de Oeiras. Saí sem remorsos, usando o subsídio de desemprego para financiar o detetive Manuel numa investigação mais profunda. DNA tests confirmaram que Isabel não era parente biológica de ninguém, e o pai político. Morto num escândalo de corrupção anos antes, mas com ligações que podiam manchar o nome da família se expostas. Tens dinamite nas mãos, rapariga, disse Manuel, entregando o relatório no envelope selado. Guardei-o ao lado do dossiê original, o meu arsenal completo. O outono de 2025 chegou com chuvas torrenciais, lavando as ruas de Lisboa como lágrimas de um céu arrependido. Eu mudei-me para um apartamento maior em Moraria, com vista para o castelo, financiado por poupanças e um part-time como tradutora de textos psicológicos. Tomás visitava fins de semana, trazendo queijos de serpa e histórias de viagens, mas os nossos momentos íntimos eram interrompidos por planeamentos,
o menu do jantar, pratos tradicionais para evocar memórias, a ordem das revelações, primeiro o favoritismo, depois o segredo da adoção, e o escape, bilhetes de comboio para o sul, para Faro, onde poderíamos desaparecer na bruma do oceano. E se eles te odiarem para sempre? Perguntou ele uma noite, enquanto a chuva batia na janela como dedos impacientes. Eles já me odeiam, respondi, traçando o contorno do seu rosto. Só não o sabiam. Dezembro aproximava-se, o ar frio carregado de castanhas assadas nas ruas. Enviava lembretes aos pais: não se atrasem, é o dia da minha vida. Isabel chegou uma semana antes, hospedando-se em casa, enchendo o ar com perfumes caros de Paris. Liguei-lhe, fingindo entusiasmo: mal posso esperar para te ver, mana. Trago surpresas. Ela riu, leve como flauta: eu também. Trouxe um quadro da minha última exposição, para ti. Imaginei o quadro, abstrato, caótico, como a sua alma. Na véspera, jantei sozinha num tasco em La Bola, comendo cozida à portuguesa, o vapor subindo como fantasmas do passado. O plano estava pronto. No restaurante, após os brindes, eu levantaria o dossiê, leria as cartas em voz alta, e deixaria a verdade cair como uma bomba no meio da mesa. Não haveria misericórdia, só o eco da minha dor, multiplicado por 30 anos. O dia 18 de dezembro de 2025 amanheceu claro e frio, o sol filtrando-se pelas persianas do meu apartamento como uma lâmina de luz prometendo julgamento. Acordei cedo, o corpo tenso como corda de viola afinada demais, e tomei um duche longo, deixando a água escaldante lavar os resquícios de dúvida. Vesti-me com um vestido preto simples, de algodão português, que comprara numa loja em Sintra, elegante, mas severo, como uma viúva em luto pelo que nunca tivera. O colar de filigrana pendia no pescoço, frio contra a clavícula, um talismã de herança traída. Desci à rua, onde o mercado de Moraria fervilhava com vendedores gritando frescos. Olivas de picual, e comprei um ramo de alecrim, não para de curar, mas para queimar depois, purificando o ar do veneno familiar. O fado e vinho estava reservado para as 7, uma mesa redonda no canto interior, iluminada por candeeiros de ferro forjado que projetavam sombras dançantes nas paredes azulejadas. Cheguei cedo, o estômago um nó de ansiedade e excitação, e pedi um copo de vinho verde para acalmar os nervos. O guitarrista, um homem de barba grisalha chamado Armando, afinava o instrumento, as cordas gemendo baixinho como um lamento prévio. Vai cantar esta noite? Perguntei, e ele sorriu torto: só se o fado chamar, senhora. E tu? Tens cara de quem carrega uma história pesada. Acenei, sem palavras, ele não sabia o quão pesada. Os primeiros a chegar foram os pais, de braço dado como noivos de outrora, o pai com o seu casaco de lã de Braga, cheirando a tabaco e mar, a mãe com um jaio de lã bordada, os cabelos grisalhos presos num coque frouxo. Abraçaram-me com efusões: feliz aniversário, filha. 30 anos, como o tempo voa. O pai entregou-me um presente embrulhado em papel castanho, um lenço de linho, bordado à mão. Da tua mãe, disse, e ela corou, orgulhosa. Sorri, beijando as suas bochechas enrugadas, sentindo o cheiro familiar de lavanda e culpa. Obrigada. Sentem-se, o vinho está a chegar. O empregado trouxe garrafas de Douro tinto, e brindámos à família reunida, o líquido rubi descendo pela garganta como sangue quente. Isabel chegou atrasada, como sempre, num turbilhão de perfume e risos, vestida num vestido vermelho flamejante que gritava: olha para mim. Abraçou-me forte, os braços magros apertando como garras: mana. Parabéns. Trouxe-te isto, e entregou o quadro, embrulhado em papel bolha, uma tela caótica de tons escuros, com formas que pareciam rostos distorcidos. É a nossa infância, inspirada em ti, disse, piscando. Desembrulhei devagar, fingindo admiração, mas por dentro, o ódio ferveu, ela pintara a nossa dor como arte, sem nunca a viver. É profundo, murmurei, e pendurei na cadeira, virando-o para a parede. O tio Manuel, o distante, de Cascais, um viúvo calvo que vendia peixe, chegou por último, resmungando sobre o trânsito na ponte 25 de Abril. Família é família, disse, apertando mãos, alheio ao furacão que se formava. O jantar começou com entradas, percebes cozidos, queijos de azeitão, pão de milho crocante. Falámos de trivialidades, o tempo ameno para dezembro, as notícias de um escândalo político em Lisboa, as viagens de Isabel a Barcelona. Ela dominava a conversa,
gesticulando com mãos cravejadas de anéis de prata, contando anedotas de artistas excêntricos que me adoram. Os pais riam, os olhos neles como holofotes, e eu observava, ouvindo suavizando as arestas da raiva. E tu, Inês? Como vai o trabalho? Perguntou o pai, por educação. Bem, respondi. Estou a ajudar pessoas a enfrentar verdades duras. Um silêncio breve, quebrado pelo tilintar de talheres. O prato principal chegou, cataplana de marisco, fumegante, o aroma de coentros e pimenta do reino enchendo o ar. Armando começou a tocar, uma morna suave sobre amores perdidos, e a mãe suspirou, lembra-me de quando éramos novos, João. Foi então que levantei o copo para o brinde principal. Aos 30 anos, disse, a voz firme, e a todas as mentiras que nos trouxeram até aqui. Eles piscaram, confusos, mas bateram palmas. O momento chegou com o sobremedeiro, pastéis de nata quentes, o creme a derreter como segredos expostos. Tirei o dossiê do saco, a pasta castanha contrastando com a toalha branca, e bati-a na mesa como um juízo martelo. Antes do bolo, há algo que preciso de partilhar. Uma história de família, a verdadeira. O pai franziu o sobrolho. Inês, o que é isto? Estamos a celebrar. Isabel inclinou a cabeça, curiosa, surpresa, mana. Adoro. Mas os seus olhos traíam um brilho de receio, as minhas cartas anônimas haviam plantado sementes. Abri o dossiê, as páginas farfalhando como folhas secas de outono, e comecei a ler a primeira carta, datada de 1998. Queridos João e Maria, a criança que deixo convosco não é minha por sangue, mas por necessidade. Cuidado bem dela, ela vale mais que ouro. A voz da mãe tremeu. Onde arranjaste isso? Ignorei, virando a página. Relatórios do detetive, fotos granuladas da mulher em Alcântara, o político sombrio ao fundo. Vocês sabiam, não sabiam? Que Isabel não era abandonada, era comprada, como um quadro numa galeria. Isabel empalideceu, o rujo vermelho destacando-se como sangue na neve. O quê? Isso é mentira. O tio Manuel tossiu, desconfortável, mas ficou, os olhos arregalados. O pai tentou intervir. Inês, para com isto. É o teu dia. Mas eu continuei, a voz ganhando força como uma onda no cabo da roca, cada aniversário meu, ignorado, enquanto o dela era um festival. Porque ela era a vossa escolha, a salvação para a filha problemática que eu era. A mãe desatou a chorar, silenciosamente no início, depois em soluços que sacudiam os ombros. Não foi assim. Tu eras nossa, mas ela precisava tanto. Isabel gritou, tu estás louca. Eles me amam porque eu os mereço. Bati outra página, o teste de DNA, provando ligações distantes, sussurros de herança de prostituição e corrupção. O restaurante silenciou-se, o guitarrista parando no meio de uma nota, os outros clientes virando cabeças curiosas. Tomás, que chegara discretamente sentar-se ao meu lado sem ser notado, apertou a minha mão por baixo da mesa, o nosso sinal. Vocês construíram isto tudo sobre areia, disse eu, olhando cada um nos olhos. Agora, assistam desmoronar. O caos irrompeu como uma tempestade no Atlântico, ondas de gritos e lágrimas chocando contra as paredes do restaurante, enquanto Armando discretamente chamava o gerente para um problema familiar. Isabela tirou o copo de vinho contra a mesa, o líquido tinto espirrando como feridas abertas nos guardanapos brancos, e apontou um dedo trêmulo para mim. Tu. Sempre invejosa, sempre a sombra. Eu conquistei tudo sozinha. Mas a sua voz quebrava, o sotaque de Madrid misturado a pânico cru, revelando a fragilidade que os pais haviam polido durante anos. O pai levantou-se, a cadeira rangendo contra o chão de pedra, o rosto vermelho como o vinho derramado. Inês, para. Isso é chantagem, é traição. Traição. Ri, um riso curto e amargo que ecoou como o último acorde de um fado trágico. Traição. Vocês me traíram no berço, pai. Escolheram-na sobre mim, documentado, assinado, selado. Mostrei a carta final, a confissão da mãe num diário antigo que Manuel roubara da casa. A Inês chora tanto. Mas a Isabel sorri. Deus perdoa-nos por preferir a luz. A mãe caiu de joelhos, as mãos cobrindo o rosto, os soluços misturando-se ao som distante de um acordeão na rua, a Lisboa noturna continuando alheia ao nosso inferno particular. Perdão, filha. Eu.
Nós pensamos que era o melhor. Tu eras forte, ela não. Forte. As palavras cortaram como navalhas enferrujadas, reabrindo cicatrizes que eu pensara fechadas. Forte o suficiente para limpar a vossa merda, para fingir sorrisos, para engolir o vazio enquanto ela dançava em festas pagas por vós. O tio Manuel, o peixeiro de Cascais, pigarreou, tentando mediar. Calma, todos. Sangue não é água, mas verdades doem mais. Mas ninguém o ouviu. Isabel virou-se para ele, histérica, diz-lhe que é mentira. Diz que eu sou a filha deles. Ele baixou os olhos, murmurando, eu. Ouvi rumores sobre a adoção. Mas família é o que escolhemos. Escolhemos. A palavra pairou como fumo de cigarro, sufocante. Tomás interveio então, a voz calma como o mar em dia de calmaria, mas afiada. Eu vi tudo de perto, Isabel. As tuas mentiras, as manipulações. Acabou. Ela virou-se para ele, os olhos arregalados em traição dupla. Tu. O meu ex. Trabalhavas para ela. Ele assentiu, sem remorsos, e eu senti um surto de gratidão, não amor, mas solidariedade, como dois náufragos partilhando o mesmo bote. O gerente aproximou-se, sussurrando sobre chamarem a polícia se necessário, mas eu sacudi a cabeça, não. Isto é privado. Deixem-nos sangrar. Pagava a conta com mãos firmes, notas crocantes de 20 euros, e guiei-os para fora, para a noite fria de dezembro, onde o ar cheirava a castanhas e chuva iminente. Na rua estreita de Alfama, sob os arcos de pedra que sussurravam segredos de séculos, o confronto continuou. O pai agarrou-me o braço, os dedos calejados de anos na loja de vinhos cravando-se na carne. Porque agora, Inês? No teu dia. Queria-te feliz. Soltei-me, o braço ardente como fogo de artifício, feliz. 30 anos de fingimento, e queres-me feliz. Vocês roubaram-me isso. Isabel soluçava contra o peito da mãe, maquiagem borrada em riscos negros, gritando, eu não pedi para ser adotada. Eu não pedi o teu lugar. O meu lugar. Ali estava, exposto, ela sabia, sempre soubera, que era a intrusa coroada. O meu lugar era ao lado de vocês, não atrás, respondi, a voz baixa mas penetrante como o lamento de uma fadista. O tio Manuel acendeu um cigarro, o fumo subindo em espirais para as estrelas invisíveis, e murmurou, ide para casa. Amanhã falamos. Mas amanhã não haveria, eu já cortara o fio. Voltámos à casa em Alfama em silêncio opressivo, o táxi rangendo nas calçadas irregulares como ossos velhos. A varanda, outrora palco de alegrias falsas, agora parecia uma prisão ao ar livre. Sentei-me na cadeira de vime rangente, o dossiê aberto no colo como um livro sagrado de maldições, enquanto eles se amontoavam na sala, vozes abafadas filtrando pela porta entreaberta. Ouvi fragmentos, a mãe a implorar perdão, o pai a praguejar contra aquela detetive maldito, Isabel a uivar como uma loba ferida. Ela destruiu tudo. Eu odeio-a. Ódio mútuo, pensei, sorvendo chá de camomila que preparei para acalmar o tremor nas mãos. Tomás sentou-se ao meu lado, a mão na minha coxa, fizeste bem. Agora, respira. Mas o ar era espesso, carregado de anos não ditos. A madrugada trouxe confissões forçadas. O pai entrou na cozinha primeiro, os olhos inchados, uma garrafa de brandy na mão. Era verdade, Inês. Escolhemos a Isabel porque tu nasceste quando éramos jovens, despreparados. Choravas tanto, como se soubesses o nosso arrependimento. Ela veio quieta, grata. Arrependimento por mim. O chá azedou na boca. Então eu era o erro, e ela o acerto. Ele assentiu, derrotado, e saiu cambaleando. A mãe veio a seguir, de joelhos no chão frio, filha, perdoa. Fizemos o melhor que pudemos. O melhor. Levantei-me, a cadeira raspando, o melhor era ignorar-me. Deixar-me murchar enquanto ela florescia. Ela soluçou, agarrando a minha saia, eras a nossa primeira. Mas ela curou as feridas. Feridas que eu causei, sem saber. Isabel irrompeu por último, o cabelo desgrenhado, olhos selvagens. Tu queres o quê? Que eu desapareça. Toma, então. Atirou o quadro contra a parede, o vidro estilhaçando como o nosso laço. Eu conquistei a minha vida. Tu?
Ficaste presa no ressentimento. Prendida? Sim, mas agora livre. O sol nasceu sobre o Tejo, tingindo o rio de ouro líquido, e eu saí para a varanda, deixando-os aos destroços. Tomás juntou-se a mim, o braço ao redor dos meus ombros. E agora? Agora, a cura, não deles, mas minha. Liguei para Manuel, o detetive, envie cópias para o tio. Deixe que espalhe. Isabel gritou da sala, vou embora. Para Madrid, para longe de ti. Vá, pensei. Mas o dano estava feito, as raízes cortadas, a árvore familiar murcharia. Os dias seguintes foram um vazio ensurdecedor, como o silêncio após um fado que termina num grito abafado, deixando o público com o coração suspenso. A família dispersou-se como folhas ao vento de inverno. Isabel apanhou o primeiro voo para Madrid, deixando para trás um bilhete rabiscado em papel de hotel, obrigada por me mostrares quem realmente sou. Um monstro, como tu. O pai trancou-se na loja de vinhos, recusando clientes com um cartaz, fechado por luto, enquanto a mãe vagueava pela casa como um fantasma, limpando azulejos que já brilhavam, murmurando orações à Senhora de Fátima. O tio Manuel ligou uma vez, voz rouca de cigarros, Inês, arrasaste tudo. Mas talvez fosse preciso. O peixe apodrece pela cabeça. Ri, secamente, então agora sou a cabeça. Ele pendurou, sem resposta. Eu e Tomás partimos para Faro no dia seguinte, o comboio serpenteante pelo Alentejo plano como um mar de trigo seco, o sol de dezembro fraco mas persistente. Alugámos uma casa branca em Lagos, com varanda virada para a praia da Dona Ana, onde as ondas lambiam falésias vermelhas como feridas cicatrizadas. Ali, longe das ruelas sufocantes de Lisboa, comecei a despir as camadas de raiva, manhãs de yoga na areia, tardes lendo Camões sob o sol, noites de conversas sussurradas com Tomás sobre futuros sem sombras. A vingança curou-te? Perguntou ele uma noite, enquanto assávamos sardinhas na brasa, o fumo subindo para as estrelas. Não curou, admiti, sentindo o peso do colar de filigrana ainda no pescoço. Mas libertou-me. Agora, vive para mim. Ele beijou-me, suave como a brisa do Algarve, e pela primeira vez em anos, senti paz, não a ilusória dos meus pais, mas a real, ganha com sangue e lágrimas. Semanas viraram meses, e as notícias da família chegavam em gotas, a mãe hospitalizada com depressão, o pai vendendo a loja por uma fração do valor, Isabel postando fotos solitárias em galerias vazias, legendas como a arte cura, mas a família fere. Renascimento. Contactei um advogado em Lisboa para dividir bens, a casa de Alfama para mim, como herança biológica, e uma pensão modesta para eles. É justiça, não piedade, disse ao telefone, a voz firme. O pai escreveu uma carta, mãos trêmulas visíveis na caligrafia, perdemos tudo, Inês. Mas talvez ganhes tu. Guardei-a no dossiê, agora um relicário de vitória amarga. Regressei a Lisboa na primavera, o Tejo florescendo com barcos de turismo, e reabri a casa em Alfama. As paredes ecoavam memórias, mas agora eu as pintava de fresco, azulejos novos, cortinas leves que dançavam com o vento. Retomei a psicologia, abrindo uma prática privada no Chiado, focada em traumas de abandono, porque eu sei como dói, e como se ergue das cinzas. Pacientes vinham, histórias entrelaçando-se à minha, e eu guiava-os não com vingança, mas com verdade, confronta, mas perdoa-te primeiro. Tomás mudou-se para Sul, mas visitava fins de semana, o nosso laço fortalecendo-se em algo real, não vingativo. Um ano depois, no meu 31º aniversário, organizei a minha própria festa, pequena, íntima, com amigos da clínica e Tomás, numa esplanada em Belém com vista para o Mosteiro dos Jerónimos. Bolos de pastel de nata empilhados, vinho de colares fluindo, risadas genuínas enchendo o ar. Não convidei a família, não precisava. Mas uma carta chegou, da mãe: feliz aniversário, filha. Aprendemos tarde, mas aprendemos. Perdoa-nos. Guardei-a, sem resposta, perdão viria, talvez, mas no meu tempo. Agora, aos 32, caminho pelas ruas de Lisboa como uma rainha exilada que reconquistou o trono. O Tejo flui eterno, levando segredos para o mar, e eu sigo, livre do peso. A vingança não foi o fim, foi o começo. E se me perguntarem se valeu a pena? Olho para o horizonte, onde o sol se põe em chamas, e sorrio, cada lágrima valeu um oceano de paz.